Fala galerinha dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu começo uma série de vídeos sobre o conteúdo básico de língua portuguesa do oitavo ano, ok? Como nós não temos ainda perspectiva de retorno às aulas presenciais, eu resolvi criar algumas videoaulas a fim de não deixá-los sem uma orientação mínima sobre o conteúdo de língua portuguesa do oitavo ano no que diz respeito à gramática, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês acompanhem cada uma das aulas. Vou tentar fazer aulas não muito longas, ok? Eu não sou youtuber, mas tem muitas ferramentas legais com as quais eu estou aprendendo a trabalhar e a editar, enfim. Então, para mim, tudo é novidade, certo? Nós vamos começar falando nessa primeira primeira parte, sobre sintaxe. Recordem comigo que no início do ano nós começamos a trabalhar alguns aspectos gerais da sintaxe, retomando alguns detalhes, coisas importantes que vocês aprenderam no sétimo ano. Ok? Então, na aula de hoje, objetivamente, o que nós vamos aprender? O que nós vamos revisar? Quais são os principais temas para a aula de hoje? Será o que é verbo? O que são frases nominais e frases verbais? O que é oração? E reconhecendo o sujeito de uma oração. Ok? Nós vamos trabalhar então, ou melhor, vamos tentar responder a essas três primeiras questões e, de uma maneira bem prática, aprender a identificar o que é um sujeito e como localizá-lo. Nós não vamos trabalhar exatamente nem tipos de sujeito hoje, nem o conceito de sujeito, mas entendê-lo e verificar seu funcionamento dentro da oração, né? Que eu acho que é o mais importante. Vamos adiante então. Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar, a primeira resposta que a gente vai tentar obter é: o que é verbo, né? Verbo que é um problema na vida de todo aluno desde, sei lá, o quinto ano, quando começa a estudar a língua portuguesa, lá com a prof, ou com o prof, vocês se deparam com essa triste realidade que é o verbo, né? Tá bom. Shut your fucking mouth! Shut the fuck up, you cunt! Enfim, por que o verbo é tão complexo, tão difícil de entender? O verbo é uma das 10 classes de palavras, tá? 10 aqui, 10 classes de palavras, e ele tem algumas características bem peculiares. Ele se flexiona em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Em número singular ou plural, em tempo, né? Vocês conhecem os 3 tempos básicos: presente, passado, pretérito, futuro. Modo, vocês sabem que são 3 também: indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, que é algo com que a gente não trabalhou ainda, mas nós vamos em seguida, aí, dentro dos nossos estudos, verificar o que é voz verbal, tá? Tem voz passiva, voz ativa e suas subclassificações. Ok? Então vocês percebam, o verbo tem algumas coisas, algumas características, como pessoa, como modo e voz, que outras classes de palavras não têm. Substantivo, adjetivo, pronome não contam com esse tipo de classificação. E isso, claro, dificulta um pouco mais o entendimento, né, do que é um verbo. Então, um verbo, em linhas gerais, o que ele pode representar? Como vocês veem aqui, ó: estado, ficar, correr, ação, né? Fenômeno, chover; ocorrência, nascer; desejo, querer. E o que caracteriza mais o verbo são as suas flexões, né? E não seus possíveis significados. Ou seja,
Muitos de vocês perguntam, tá, senhor, mas chuva não é verbo? Não, chover é verbo. O que que acontece? Chuva e chover pertencem à mesma família de palavras, porém não pertencem à mesma categoria, à mesma classe de palavra. Chover é verbo. Chuva é substantivo, é o nome do fenômeno natural que se dá ao ato de chover, compreendem? Chover é ação. O nome da ação é chuva, ok? O mesmo vai acontecer com corrida e com nascimento. Tem verbo nascer e tem verbo correr, não tem? Pois então, isso é um assunto que nós podemos abordar mais adiante, mas por enquanto o que nos basta saber é isso, que verbo é a palavra que tem muitas flexões, muitas características em particular, e uma dica agora. Really, nigga? Verbo é a única palavra que pode ser conjugada. Como assim conjugada? Sim. Por exemplo, eu não sei, professor, na seguinte frase, o menino cortou a grama seu vizinho. Né? Eu não sei qual é o verbo, mas não vasto. Pensa assim, ó, se tu pegar os pronomes, novamente, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês, e colocar o verbo do lado, vocês conseguem, ao lado de cada pronome desses aí, identificar o verbo. Ou melhor, a pessoa e o número. Então, por exemplo, o menino cortou a grama do seu vizinho. Cortou. Cortou a grama. Como é que eu sei que cortou é verbo? Porque dentro dessa perspectiva de conjugação, eu cortei, tu cortaste, ele cortou. Mas grama não é verbo? Tenta conjugar grama. Eu grama, tu gramas, ele grama. Não tem, né, pessoal? Não tem como. Então, essa é uma dica preciosa. Verbo é a única palavra que pode ser conjugada. Certo? Feito isso, vamos adiante. Muito bem. Então aqui, ó, uma vez que a gente sabe, ou a gente reconhece o que é verbo, nós vamos passar para a seguinte questão que precisa ser respondida. Frases verbais e frases nominais. Ou seja, frases que são compostas por verbos e frases que são compostas por nomes apenas. Ou seja, outras palavras pertencentes a outras classes gramaticais que não o verbo. Então, exemplo número 1. João Pessoa. Bela cidade com lindas praias. O Rio de Janeiro continua lindo. Música do Gilberto Gil, um trecho da música do Gilberto Gil. Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto. Pandeiro. Tu é trevo de 4 folhas. 10 segundos para vocês pensarem quais dessas frases, quais destes enunciados tem verbo. Vamos lá, valendo. Foi? Vamos ver então? Então, nas frases 2 e 4 temos os verbos continuar e ser. Portanto, a gente chama essas frases de frases verbais. Toda frase que tem verbo nós classificamos como frase verbal. Então, o Rio de Janeiro continua lindo, verbo continuar. Tu é trevo de 4 folhas, verbo ser, que está representado ali na sua conjugação pelo é. Então, as frases verbais nós vamos classificar como oração, que simplesmente é toda a frase que tem verbo. Oração é toda a frase que tem verbo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Enquanto isso, nas frases 2 e 4, ou seja, João Pessoa, bela cidade, Caminho das Praias, e Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto pandeiro, essas frases não têm verbo. Então, a essas frases nós chamaremos de nominais. Frases nominais. Frases que não possuem verbos. A grande questão aqui, pessoal, vocês precisam estar atentos, é ao verbo. O verbo vai ser, digamos assim, o centro do nosso universo dentro de uma análise sintática. Que merda, hein? Sabia não? Ok? O que é uma análise sintática? É o que nós estamos fazendo agora. Verificando o que é sujeito, verificando o que é predicado, recordando que nós já começamos a trabalhar com isso anteriormente, né? Então eu estou dando uma retomada nessas características do verbo, enfim, coisas mais básicas para a gente voltar a ter contato com esse tipo de conteúdo, ok? Então vamos adiante. Agora vamos observar estas 5 orações, tá? Percebam o seguinte, todas elas têm uma coisa em comum. O que é? O verbo. Todas elas têm verbo. Os verbos estão destacados em laranja. Não é verdade? Então, Duda e Carlos realizaram uma chamada de vídeo. Nós venceremos esse momento difícil. Escondi seu presente atrás da porta. Chegaram muito atrasados os times e a arbitragem. Cantam muito os pássaros ao amanhecer. Qual é a proposta que eu vou fazer para vocês aqui? Que vocês, em casa, aí, peguem os seus cadernos, abram em língua portuguesa, é claro, copiem essas frases, essas orações, e vão fazer uma análise baseada no próximo slide que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão tentar, não igual está no slide, não com o mesmo layout, não com o mesmo formato, mas vocês vão tentar fazer a separação de sujeito e predicado a partir disso aqui. Ó. Como analisar uma oração e separar sujeito e predicado? Tem 4 passos aí, tá, galera? 4 importantes passos que tem que seguir. Que eu havia também já trabalhado com vocês e conversado com vocês em algum momento. E eu gostaria que vocês estivessem atentos e seguissem meticulosamente, de preferência, esses passos para não ter problema. Então, passo 1. Qual é o verbo? Né? Então tu tem aqui a frase, Mateus postou uma foto no Insta. Certo? Ele já está analisado, bonitinho. Como é que eu fiz para chegar àquela construção ali de Mateus postou uma foto no Insta? Vocês vão seguir esses passos. Primeiro, qual é o verbo? Encontrar o verbo. Conforme nós podemos observar lá em cima. O verbo é postar. Eu posto, tu postas, ele posta, nós postamos. Lembra? Verbo é a palavra que pode ser conjugada. Encontrei o verbo, eu vou perguntar para o verbo quem postou. Vocês podem perguntar quem ou que. O que é quando a gente se refere a objetos. O verbo não necessariamente o sujeito não necessariamente uma pessoa. O sujeito pode ser um objeto. Então, pergunte ao verbo quem postou. Mateus postou. Logo, Mateus do sujeito. Então, deste verbo postar da oração, Mateus postou uma foto no Insta, Mateus é o sujeito. Avançamos as 2 primeiras etapas, agora a terceira etapa. Separar com uma barra, ou um traço, ou mesmo circular o sujeito. Ok? O que eu fiz ali? Eu separei bonitinho, sublinhei em verde e separei em amarelo, né, sujeito e predicado. Uma vez que eu encontro o sujeito, quando houver sujeito presente na oração, tudo que sobrar é predicado. É bom que vocês tenham em mente desde já que o predicado sempre vai estar na oração. Tem verbo, é oração. Tem oração, tem predicado, certo? Então, sujeito
Mateus, predicado, postou uma foto no Insta. E a última parte dessa nossa análise bem básica, né, e bem prática, a qual a gente vai aplicar naquelas frases que nós vimos anteriormente. A próxima fase é classificar. Então, vocês vão dizer o tipo de sujeito, né, identificado. Mateus, um núcleo, sujeito simples. Lembra? Vocês recordam disso? Um núcleo, 2 núcleos ou mais. Aí vem as classificações, que é papo para outra aula, ok? Não esqueçam, galera, façam a análise daquelas orações que ficaram no outro slide, e na próxima aula, no próximo vídeo, eu já começo por aquelas orações, certo? Fica aqui meu abraço, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e a gente está junto nessa para aprender e vencer o Covid. Tchau!